Boa noite, Boa noite. tudo bem Boa com noite. vocês? Paz. Bom, Estou me batendo aqui no computador. Boa noite. boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, amores. Esperar mais 2 minutinhos aí para começar na hora. Hoje é a última série, né, dessa série de 5 sabedorias. E daí eu mandei mensagem para Andréia para ver se a gente vai começar outra. Como é ela que decide essas coisas, né? Porque a gente já está final do ano quase. Daí depois eu deixo, a gente coloca ali no grupo. Tá bom. A gente, teria mais umas semaninhas aí para fazer uma mais curta, mas a gente teria que ver daí qual o tema e tal. Vamos ver o que que ela decide. Vamos ver pra gente começar com prece de Guru Yoga. Jetu Dewa Chebe Buddha Trinchen Sawe La Sanchesu Empari Che Nyorange Che Parjin Jilo. A coroa na minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz. Ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Oi, Opa. Emily, agora eu queria te perguntar uma coisa a respeito das cinco sabedorias. Sim. Estou numa dúvida. A última vez que eu participei, eu achei que era o último, que foi a sabedoria, a quinta, né? E daí eu entendi que você falou que talvez não tivesse mais. Então recomeçou, é isso? Não, é que terminou às 5, só que ele tinha 2 vídeos de comentários sobre as 5 sabedorias, que fazia parte dessa programação de vídeos, né? E eu não tinha certeza,
qual que era o tamanho desses vídeos, porque eu não tinha aberto ainda. Ah, tá. E foi um na semana passada e hoje é um outro vídeo de 42 minutos. Então a gente está vendo esses vídeos que ele faz instruções finais sobre também as 5, né? Então eu não sei Entendi. bem o que que ele vai falar hoje. E daí encerra hoje. E Ah, daí tá. eu estava comentando com o pessoal que eu comentei com a Andrea que vai terminar hoje. E se a gente vai começar algum estudo curto, porque como está no final do ano, é ruim começar algo longo, né? É, Porque tem pouco tempo, então de repente a gente usa o horário para ver algum vídeo mais curto ou ver o que que ela vai achar. Eu Ah, isso é ótimo. tô pela Andrea para ver se a gente continua até o final ali do ano, para a gente não pegar um estudo longo e daí fazer a pausa ali do final de é. ano, né? Acho que faz Uhum. mais sentido a gente ver alguma coisa mais curta para encerrar, assim. Tá bom, obrigada. Essas duas sessões, então, também vão ficar na pastinha de gravação? Vão, a última elas estão automaticamente gravadas. Eu não sei se a Andrea postou, mas se ela não postou, eu vou relembrar ali, porque não sou eu que faço isso. Uhum. Eu não Ok, sei se ela obrigada. postou a última, mas ela acho que sim, porque ela colocou nossa playlist atualizada, ela colocou hoje, né? Então, de repente, já tá lá. É, tá bom. Colocou sim, Colocou? Ok, colocou porque eu já assisti novamente. Tá bem tá joia. interessante nessas instruções mesmo. Muito. Depois eu vou ver, então. Obrigada. Então, seguimos. A gente fez a prece, daí eu caí aqui, tive que voltar, mas agora vai estar tudo estável, esperando. Então, a gente já vai começar o vídeo. Então, boa noite a todos. Felicitações de Dharamsala. Eu estou aqui em Dharamsala, na Índia. Eu vou ficar aqui por algumas semanas. Espero que a internet fique boa, a conexão. Então, por favor, me digam se vocês estão me escutando, se vocês estão me vendo. Tem muita chuva por aqui, por 3, 4 dias sem parar, assim, não é muito comum. Mas hoje está um dia bom, então espero que a internet fique boa também. No, o hotel que eu estou ficando tem uma conexão bem ruim. O Sangue, ele está compartilhando o seu Wi-Fi pessoal comigo. Dele, ele falou que eu tenho o compromisso mais importante do que ele assistir YouTube, então você pode usar minha internet. Então ele ficou lá no restaurante, ele foi muito gentil. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Então, vocês estão me ouvindo bem, né? Então, maravilhoso. Então, teve um tempo desde a última vez que a gente conversou, e eu compartilhei um pouco da minha reflexão pessoal das sabedorias. Então, eu encorajo todos vocês a continuarem escutando os ensinamentos também dos outros professores das 5 escolas. Tem
tem cada professor, cada escola compartilhou as suas sabedorias e elas estão gravadas, então vocês podem ver novamente, se for útil. E hoje eu vou tentar fazer uma reflexão um pouco mais curta. Então, primeiro, sabedoria. Eu acho que todas as tradições espirituais elas falam sobre isso. Todas as escolas budistas também falam sobre isso. Em alguma forma a gente fala sobre método e sabedoria, ou compaixão e sabedoria. A compaixão ou método, todas as escolas e tradições, elas comentam, comentam sobre isso e não há muitas divergências. Mas e sabedoria, às vezes, tem algumas as discordâncias em cada escola, em diferentes escolas, né? Às vezes tem alguns pontos de vista diferentes, mas eu não vou entrar nessas diferenças. Eu gostaria de falar um pouco sobre o que elas têm em comum. É algo mais como o mesmo princípio, particularmente que todas as pessoas ordinárias como nós podem entender. É mais o que eu estou pessoalmente interessado. Então, eu vou falar mais um pouco das minhas reflexões pessoais. Então, primeiro, pensar em sabedoria. Sem sabedoria, é impossível de cortar a raiz do samsara. Sem sabedoria, a gente não é capaz de cortar a raiz do samsara, a gente não é capaz de ultrapassar sofrimento, a gente não é capaz de se liberar completamente de todas as circunstâncias e condições. Então, a liberação última, a liberdade última, a chave principal é a sabedoria. E é claro, mais uma vez, o que que é essa sabedoria? Essa sabedoria é a verdade, é entender a verdade de toda a existência, entender a verdade de todos os fenômenos da existência externa, né? Entender a nossa, a nossa verdade interna, o nosso verdadeiro eu. Claro que na epistemologia, na tradição sútrica, tem muita ênfase na verdade externa, na vacuidade, em sunyata, na falta de existência inerente, seria o pilar, seria a não existência inerente. Então, muitas vezes a gente passa anos debatendo, discutindo, explorando a ideia dos fenômenos externos e de que nada existe inerentemente, nada é inerentemente existente. Então, essa é uma abordagem muito importante, ela é muito importante, mas da mesma forma, as tradições como o Dzogchen, primeiramente, eles não estão tão focados na epistemologia, não tão baseado no intelecto, é mais no explorar o eu interno. Isso significa, basicamente, em termos de o que é sabedoria,
seria muito mais perceber ou avaliar quem sou eu. Se você realmente entender quem você é, ou ele está falando em tibetano agora. Então, da prece ali, né? Me ajude a reconhecer minha face, a minha verdadeira face. Ajude a reconhecer quem eu realmente sou. Então, se a gente for abençoados e sentir essa bênção da linhagem dos mestres, quando a gente for capaz de desligar o nosso intelecto, a dúvida, os nossos pensamentos, por um momento, e a gente for capaz de descansar um pouco mais no nosso corpo, quando a gente estiver nessa quietude, a gente foi capaz de descansar no silêncio da fala, quando a gente for capaz de descansar na espaçosidade da mente, na abertura do coração, a gente é capaz de descansar. Então, só assim a gente tem um acesso a essas bênçãos dos mestres, da linhagem, conexão com o momento presente, conexão com com as três portas, com o corpo, fala e mente. E através dessas portas, a gente pode ter alguns lapsos de experiência de quem a gente realmente é. E nesse momento, a gente tem alguma experiência de sabedoria, do que significa sabedoria. Então, num senso de, por exemplo, de às vezes de querer mais, de precisar mais, ou de querer uma posição superior, de querer fama, ou mais riqueza, ou títulos, de colocar assim foco nessas situações sansáricas, né? Isso é da natureza humana. As pessoas meio que nascem com isso, elas procuram isso. A gente sempre quer mais, mas para deixar ir o que você tem, ou que você está agarrado, ou que você está identificado, e repousar em um lugar mais além disso, com menos medo, não é algo que todo mundo pode fazer, porque precisa de muita força, muita confiança interna. E essa força, obviamente, tem alguma coisa a ver com sabedoria. Tem a ver com conhecer a você mesmo, não se identificar com coisas que você pensa, que você acha que você é e que você não é. E que você está emperrado ali por muitos anos e você está cansado já disso. Então, você reconhece um senso, basicamente, de que não está ali o que você está identificando. Na epistemologia ou na tradição sútrica, a gente vai através da lógica, você realiza que não há nada inerentemente ali. Se você procurar, não há nada ali. Tudo é a projeção da nossa mente. A gente projeta perante as nossas necessidades, perante circunstâncias limitadas, que a gente é capaz de projetar. E a gente pensa que o que a gente vê ou o que a gente projeta é a verdade, o que não é. Então, basicamente,
um senso simples de entendimento, de sabedoria, é, é isso. E a verdade não é a verdade convencional. Cada guerra, cada conflito, cada questão social, qualquer briga entre duas pessoas, tem sempre dois lados de verdade, dois lados da moeda. E, obviamente, ambos os lados completamente acreditam que a verdade está no seu lado. E ninguém pensa assim, eu estou tentando entender a verdade, eu estou tentando, é o que eu acredito, mas a verdade, a gente não pensa que a verdade está no outro lado. A gente não pensa isso, a gente pensa que realmente a gente tem a verdade. Então, num senso último, o que ele está dizendo é que não há uma verdade nessa verdade convencional, não existe, né, uma verdade, porque as duas partes estão realmente verdade. Então, às vezes, isso até é uma questão mais ampla, assim, que a gente tem mais pessoas acreditando numa verdade, aquilo se torna verdade, ou às vezes menos. E às vezes a gente tem um poder coletivo de crenças que se tornam mais a verdade, porque tem mais poder, ou porque tem mais crescimento, mais pessoas acreditam naquilo. Mas, mas mesmo quando tem esse mais poder, mais pessoas acreditando, ainda assim não é a verdade. Porque ambos os lados não podem ter a verdade, né? Uma verdade convencional. Porque essa verdade ela está sendo uma crença que está sendo projetada, é uma verdade convencional. Então, se você olhar para trás na sua vida, alguma coisa que você acreditava que era verdade ou que era socialmente aceita, às vezes muda. As pessoas mudam, a sociedade muda e aquilo não se torna mais aceitável ou verdade. Então, o que a gente pensa, o que é verdade ou aceitável hoje, provavelmente no futuro será totalmente inaceitável e não verdadeiro. Então, isso é por isso que é uma verdade convencional. Então, obviamente, a gente tem que respeitar a verdade convencional, a gente precisa, às vezes, seguir a verdade convencional, mas a gente não pode ficar emperrado ali. A gente sempre buscar uma verdade mais elevada, além do eu, além das circunstâncias, além das condições, além das limitações, além da nossa própria dor, além das nossas limitações, opiniões limitadas. Então a gente tem que ir além disso. Então isso é além do que a ideia de sabedoria é. Então, então como que a gente pode viver completamente nesse momento? Para respeitar no lugar que eu vivo, as pessoas que eu convivo, as pessoas têm muitas condições, muitas histórias. Muitas dessas histórias às vezes não faz o menor sentido, mas a gente ainda é capaz de respeitar e ajudar, mas não ficar, não se corromper ali através das histórias das pessoas, porque tem muitas outras histórias ali também.
você tenha o seu próprio trabalho para lidar com as suas próprias histórias também. E não ficar emperrado nas histórias que não fazem o menor sentido também. Então, agora, claro, se você pensar de alguns dos nossos conflitos e sofrimentos, tem muitas coisas ali fora no mundo que produzem sofrimento. Se você pode pensar em termos de separação, divórcio, brigas por propriedade, por riqueza, fama, ideologia. Então, pense em todos os conflitos que as pessoas brigam por isso e sofrem e produzem sofrimento através desses conflitos. Isso é uma coisa muito externa, é um mundo externo que produz um conflito, um sofrimento. Então, de alguma forma, você tem que entender, ok, conflitos sobre carros, sobre casas, sobre títulos, que seja, tem sempre algo externo. Isso não importa tanto, né? No final do dia, isso realmente não importa muito. Mas se você tem um senso de que você realmente perceber isso, de que se você realmente sentir o suficiente espaço para deixar ir, se você sente uma confiança interna para deixar ir, ou que você pode amar, que você pode sorrir, que você pode ser bondoso, que você pode ser generoso, você pode ser todas essas coisas, porque todas essas qualidades, elas podem surgir dessa abertura, dessa identidade, além dessa identidade do eu. Claro que quando você fizer isso, você vai estar mais perto de entender esse lugar espaçoso, essa. Então, quando você estiver a liberar isso, estiver aberto a isso, você está mais perto de entender. E daí você é capaz de soltar todas as coisas que você está segurando. Isso é muito comum. Mas o mais importante não é as coisas que estão lá fora. Então, no momento que a morte vier, se o médico te falar que você tem 3 meses de vida, você tem 1 ano de vida, você ainda estará preocupado com a sua casa, com o seu carro? Você ainda está preocupado com o seu título? Você, você talvez não estaria preocupado com as coisas que você está preocupado agora. Então, isso são coisas externas que você não vai. Quando você estiver perto da morte, muito perto de ir, você vai estar preocupado com você. Eu, não com o carro, com a casa, não com esses conflitos externos. Imediatamente, não, o medo não é de perder o carro, a casa, a fama, é perder a si mesmo. Então, a maior complicação é perder a si mesmo. E quem é esse eu? Eu estou, eu estou com medo de perder a mim mesmo, mas eu não tenho uma clareza de quem eu sou. Então você está com medo de perder algo que você não tem muita certeza o que é. Claro, então isso também não faz muito sentido, né? Então você está preocupado com algo que você não sabe, que você não sabe bem por quê.
Então, isso definitivamente faz com que surja uma importante questão: quem sou eu? E isso é uma verdadeira jornada de cada caminho espiritual. Qualquer yogi, mestre que tenha alcançado a realização, o corpo de luz, a única jornada era sobre isso, sobre autorrealização, sobre autoliberação. Então, no final, quando você chegar no fim, né, dessa jornada, não é sobre as situações externas, é sobre eu. Eu vou perder algo. E todos os meus sofrimentos são produzidos por dois fenômenos de apego. Em toda a existência que eu. Então, todo sofrimento tem a ver com as coisas que eu me apego, que eu possuo, ou que eu gostaria de possuir, ou que eu estou segurando. Claro, todas essas são todas as minhas fontes de sofrimento. Então, quando chegarem eu ou os meus pertences, é claro que o eu fica mais importante. Porque no final a gente não vai levar nada, então o que eu só posso é me apegar a eu mesmo. Ninguém vai falar assim, eu deixaria você viver mais se você largar o seu carro. Ninguém vai optar pelo carro, né? Então, por favor, né, leve o carro, né? Então, eu deixarei você viver mais se você abrir mão da sua casa. Daí as pessoas vão falar, por favor, leve minha casa, né? Eu vou deixar você viver mais se você deixar ir o seu status, o seu título. Por favor, leve, né? Então, isso significa que a gente pode realmente deixar todas essas coisas, mas não a si mesmo. Significa que a nossa autoidentidade, o nosso apego, danze, ou denze, é muito forte. Então, provavelmente, as coisas que naturalmente envolvem a nossa vida quando a gente fica mais velho, é provavelmente o que a gente sente. A gente sente não tanto apego com o que a gente tem, que a gente possui, ou que a gente está pegado. Tem mais a ver com a nossa própria jornada, com o nosso eu. Tentar realmente entender o seu eu interior. E a única forma de entender esse eu é através da sua dor pessoal, o seu medo pessoal. Não apenas das situações externas ou profissionais, é uma sensação mais profunda. Porque a gente sabe que o nosso sofrimento, a nossa dor, está diretamente relacionada
a essas questões. Toda vez que alguma coisa acontece, você sente. Então, a sabedoria é muito mais quando capaz de superar essas coisas. Quando alguns dos grandes professores estavam ensinando sobre as cinco sabedorias, eu estava olhando um pouco sobre, acho que ele está falando nomes dos professores, o Tuco, um Tuco, que falou sobre a tradição Nyingma, ele está falando tibetano, uma, uma expressão sobre os cinco sabedorias, então as noções das cinco sabedorias. Uma das coisas que basicamente ele falou, todas as cinco sabedorias, basicamente, elas têm algo a ver como a gente segura as nossas aflições. E, particularmente, como a gente segura os nossos cinco venenos. Como a gente segura a ignorância, porque a ignorância é uma falta de entendimento dos fenômenos, é uma falta de entendimento do eu. Então, isso é o que a ignorância é. Então, a raiva, por exemplo, o ciúme, orgulho, apego. Então, esses cinco venenos, o que a gente está experienciando, que a gente encontra situações particulares. Então, a raiz dessas experiências tem a ver, estão baseadas na ignorância, com a falta de autorrealização. Então, nesses ensinamentos, basicamente, o que está falando, então, no texto Nyanju, ele está falando em tibetano. Ver esses cinco venenos. Então, ver os cinco venenos como ruins é um erro. Isso significa que qualquer coisa que está errada não é a abordagem do Dzogchen. Porque muitas vezes, por exemplo, você pode ter raiva da raiva, você pode ter raiva da raiva. Você pode estar com apego do apego, apegado ao apego. Você pode ficar agitado com a paz. Então, em algum senso, essas experiências, todas as emoções que a gente tem, se você vê algo errado com o que elas são, essa não é a abordagem do Dzogchen. Por exemplo, a gente tem um corpo. O corpo não é algo errado. Não tem nada errado com o seu corpo. Mesmo que eles tenham limitações, que tenha dificuldades, a gente fica velho, claro. A nossa raiva não tem, não tem nada particularmente errado com a raiva como humanos. Quando você olha e acha que a raiva está errada, não há uma diferença da raiva e aquele que acha que a raiva está errada. Não tem uma diferença. Então, por que você cria duas coisas ruins, erradas?
ao invés de apenas uma. Então, olhar para todas as emoções humanas, fundamentalmente erradas ou como um erro, ou como algo ruim, não é a forma de se liberar delas. Não é a forma de superá-las ou de ter ou sentir uma paz com elas. Então, a ideia na tradição Bon e na tradição Nyingma, a ideia do pavão e do veneno, o pavão, ele não renuncia ao veneno. O pavão, ele não muda o veneno como um médico que transforma em medicina. O pavão, ele não transforma o veneno em medicina como um médico. O pavão não renuncia o veneno como uma pessoa ordinária. Ele não vê algo ruim, algo errado no veneno. O pavão é capaz de comer o veneno. E ao comer o veneno, se torna mais bonito. O que isso significa é que as nossas próprias emoções, elas são naturalmente parte da nossa existência. Criar um espaço correto para acomodá-las, para estar consciente, se conectar com elas, processá-las, descansar com elas em conexão é a forma de curá-las, de clareá-las, de processá-las, de liberá-las. E não ser afetado por elas. Então, é isso que você precisa fazer. Obviamente, claro, não todo mundo que pode comer veneno, acomodar veneno. A raiva, quando você realmente sente raiva, naquele momento que você realmente sente raiva, naquele momento, a maioria das pessoas, elas perdem o controle, elas expressam de uma forma muito dura, elas fazem coisas erradas, elas, elas às vezes causam prisões por um momento, ou levam à prisão, elas fazem isso por um momento de raiva. Mas se elas sabem que tem uma forma melhor de acomodá-la, se elas sabem, antes mesmo da raiva surgir, você pode sentir aquele chão, aquela energia, aquela respiração curta, aquela agitação no corpo, aquelas emoções, aquelas expressões, alguns pensamentos invasores. Conforme, se ela sentir isso, elas podem criar um espaço. Se há pensamentos, pode criar um espaço. Vocês não precisa fazer ações negativas. Vocês podem até evitar certas circunstâncias, situações. Você é capaz de evitar certas situações, circunstâncias, pode não expressar, pode ser capaz de respirar, olhar e criar espaço suficiente para clareá-la, para processá-la. Como eu posso dizer, para melhorar a sua confiança, a sua força,
sobre a sua compreensão de sabedoria. Porque esses desafios difíceis, realmente, eles são um suporte forte para a sabedoria, como um fogo forte. Ele é apoiado pelo ar. Um fogo fraco, ele é apagado pelo ar. E o ar é como as nossas circunstâncias do dia a dia. Se a gente tem o fogo da sabedoria forte, ele é um apoio para essa sabedoria fique mais forte. Então, aqui é um senso do que a noção do que a sabedoria é. Então, como todos, como que estão sentindo, tem algum sentido no que eu estou dizendo? Claro, eu posso tentar ver o texto, mas eu estou tentando explanar um pouco das minhas reflexões pessoais, para fazer de forma mais simples e mais pessoal. Eu espero que o que eu esteja dizendo na última sessão e nessa sessão esteja conectado com as explicações dos professores, e eu espero que vocês tenham alguma conexão com esses pensamentos. E eu encorajo a todos vocês a fazerem links com esses pensamentos e para que faça mais sentido, para que isso faça mais sentido para você mesmo, para a sua vida. Então, a gente vai fazer uma meditação curta. Espero que todos vocês tenham entendido alguma coisa, tenha feito sentido, que vocês possam relaxar o corpo, sentar-se confortavelmente, fazer uma respiração profunda. Traga toda a sua atenção a esse lugar onde você está, nesse momento, onde você está. Permita o seu corpo de estar completamente descansado. Tenta a quietude. Permita que a sua fala descanse completamente e você sinta o silêncio. Permita que a sua mente descanse completamente. Você esteja consciente da espaçosidade. E o que estiver acontecendo na sua vida, todas as histórias sansáricas,
particularmente as histórias mais pessoais do que as histórias coletivas. Quando a gente se engaja com os conflitos coletivos, às vezes a gente tem uma tendência a fugir dos nossos conflitos pessoais. Mas às vezes no coletivo você também pode experienciar o pessoal. Então traga um pouco mais atenção para os seus conflitos pessoais, onde você sente dificuldade, medo, dor, preocupação. Qualquer um dos 5 venenos ativos nesse momento na sua vida. Sinta as bênçãos coletivas da Cyber Sangha, o poder da prática coletiva. Sinto o suporte de cada um. Eu estou me abrindo para apoiar todos vocês e também me abrindo para sentir o suporte de todos vocês. E permita de, de essa liberação, esse clareamento desses desafios, dessas emoções, esses pensamentos que você está experienciando nesse momento, enquanto eu entoo as 3 sílabas de corpo, fala e mente.
Ok. Então, como que foi a meditação? Então, Sangue está aqui, está dizendo oi para todos. Daí cortou o vídeo, gente. Acho que acabou. Uhum. Gente, eu entoei as sílabas porque eu não sabia se eu estava escutando Rinpoche, só para não ficar em silêncio. Porque eu acho que o meu som tá baixo aqui, daí eu acho que vocês não escutam. Mas Não, ficou espero bom. que tenham aproveitado aí a meditação. Foi rapidinha, mas Sim. Eu já lhe falei, eu gosto muito dessas meditações curtas, até porque ele antes sempre, no livro anterior, também nos vídeos anteriores, daquela série anterior, também fazia isso, né? Ele é, tem aquele conhecimento enxuto, é, é, ele mastiga, né? Para a gente é, poder, pra facilitar para a gente. Eu tenho sentimento de gratidão profundos, profundos a todos, né? Todos que contribuem para que a presença dele se faça. é. E aí depois vem aquela meditação curta, né? É excelente, excelente. Parece que em alguns minutos ele consegue nos transportar, né? Super rápido, Consegue, assim. consegue sim, É consegue sim. incrível, né? É, é maravilhoso mesmo. Mas aí você estava falando, Emily, de não sabe o que nesses dias que antecedem essas festas natalinas que as pessoas fazem. Aham, Eu não sou muito disso, não. Eu fico quieta aqui na minha casa. é, Mas as pessoas fazem, né? E eu prefiro o recolhimento mesmo. Mas poderia até repetir é, o próprio estudo. Você vê, a gente estuda o yoga do sono e dos sonhos há quanto tempo? Eu estudo desde 2016. É, é. A gente 2016 pode foi, eu acho que escolher foi algumas e 2016. repetir também, se a Andrea não Isso, quiser fazer ainda uma mais nova série, porque ele tem que divulgar é, e fazer sem imagem, né? dúvida, sem dúvida, a gente sabe disso. Mas Uhum, essas séries que ele faz com um ensinamento bem objetivo, mas é interessante, é objetivo, mas você vê, ele pegou todas as informações que ele nos deu até agora e reuniu tudo hoje, né? uhum, Como um resumão, né? Como tem em sim, alguns livros, né? Acho que é Despertando o Corpo Sagrado mesmo, que é assim, né? Tem aqueles resumos. sim. Aí depois ele faz uma meditação curta. É muito precioso, muito precioso. Eu É. consigo, me ajuda muito, tem me E a ajudado prática muito, coletiva, ela é forte, né? Eu acho que é muito, muito, importante, né? muito, Eu muito, vou ver muito. então também, daí eu aviso vocês no grupo o que é. A gente decide ali, vê com a André e qualquer Eu coisa a tenho uma gente vê o que. dúvida. Desculpa. Pode falar, Rosa. Não, Tem uma pode dúvida, eu falar. queria perguntar para você, para vocês. Quando ele falou agora, né, no final e no decorrer também da fala de hoje, ele falou algumas vezes para a gente fazer um estudo comparativo com com as demais tradições, né, budistas. Então, Uhum. até ele diz assim, no momento, para a gente rever um material. Ah, tem esse material É eu isso que eu acho que queria foi uma saber. parte da série que foi feita com outros professores, só que a Andrea não me passou esse material. Eu não Sabe sei por se. Pode falar. Então, eu não sei, é isso que eu ia te perguntar. Se é uma coisa que está incorporado nesse estudo e que eu perdi, ou se é uma, você se lembra, alguém se lembra de que uma vez, nesses estudos, quando ele reúne no Facebook, se eu não me engano, que ele reuniu todas as tradições. Mais de uma vez É, ele fez isso, e eu não sei se foi desta vez que a temática era cinco sabedoria. cinco Você se lembra sabedorias. disso? Pode ser que sim, porque como ele está falando, eu acho que foi dessa vez, só que ela não me passou os vídeos, então eu também não sei, eu teria que pesquisar, Ah, ver tá. se, É, se a Emily, gente a gente podia encontra. ver, me permite,
Eu lembrei aqui naquela série que a gente tem no Instituto, que eu até boto na TV para poder ver a imagem dele bem grande, é, a gente pode ver com a Andréia, que a Andréia deve saber o número desses vídeos que a companheira está se Sim, referindo. porque às vezes também, talvez o que a Andrea não quis passar, eu não sei, porque eu não conversei com ela sobre isso, mas é porque às vezes as pessoas não gostam de ver coisas que não seja do Rinpoche, assim. Em alguns estudos, acho que tem algumas pessoas que não gostam muito de ouvir outros mestres, né? Enfim, talvez ela não tenha Mas, passado por isso, mas eu acho que é interessante, talvez se tiver, eu vou ver com ela, né? mas é Ou se diferente agora, né, Emily? Porque agora ele próprio está ele indicando mesmo que está indicando. para que nós Isso, façamos, dê uma olhada É, nas outras tradições para sim, entender um pouco, porque é como é, ele disse, ali ele está falando da experiência pessoal dele, né? E sim. daí ele faz essa similaridade aí com a tradição Nyingma Isso. E o Dzogchen, né? Mas as demais tradições ele pede para que a gente veja, né? Eu vou Então ver com seria ela se legal. esses vídeos estão disponíveis e quantos são também, né? Para ver se é muito longo ou não, para ver se a gente consegue, de repente, ver, né? Nos Esse que eu próximos. estou pensando, se não me falha a memória, é um encontro. Foi um encontro que, inclusive, estava um em cada lugar do mundo, assim. Tinha um Uhum. mestre no Tibete, lembra disso? E até a tradução era difícil, porque tinha que ir tudo para o inglês, para os tibetanos, né, Sim, passavam para ele, e ele passava para o inglês e vocês para nós, né? às vezes é um Eu, pouco difícil a tradução também. Não sei como é que ficou essa tradução. Vou ter que olhar esse vídeo para ver se eu consigo é, traduzir bem ou se ficou muito ruim também. Mas eu vejo isso essa semana, daí eu coloco ali no grupo, de repente, se a gente legal. consegue fazer, não, já o que ele interessante é que recomenda. você faz uma indicação, como ele fez o livro Respire, né? Que é Aham. um autor de confiança dele. Eu até quando É, eu vi a propaganda no YouTube, eu fui logo falei com a Andréia, se é indicação do Rinpoche mesmo. Ela falou, não, Cida. Aí eu logo achei o livro aqui no Kindle, já baixei, mas eu não vou fazer parte do grupo, não. Vou só ver as gravações sozinha, depois, porque sim, já tem vários durante a semana, eu tenho outras coisas para sim. estudar, aí não assumir o compromisso do grupo, não. Mas aí eu aviso ali se a gente encontrar ali, o que que a gente Ó, vai tudo bem, fazer. tá tranquilo. Preciso sair, Então, gente. Boa noite. boa noite, então. Vai ter A oração gente agora? Obrigada, a Emily. gente faz Ah, tá. agora rapidinho. A gente às vezes esquece de fazer só em português mesmo. Ai, abri a prece errada. Vamos fazer só em português. Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedica ao bem-estar de todos os seres dos três reinos, havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos alcançar o estado, a iluminação das três portas, né? Estado de Buda. Então, é isso. Boa semana. Boa semana, obrigado, Emily. Obrigada. Boa Tchau, Obrigada, noite. Emília. tchau. Bom também com Tchau. Boa você. Tchau, prática. tchau. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite. Boa noite, um bom descanso. Tchau, tchau. Descanse.